Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone à sua disposição, também São Paulo 11 5052-6622. Convidado desta edição de Gente que Fala, empresário e economista José Roberto Faria Lima. Prazer tê-lo aqui, Zé Roberto. Olha, é um prazer, especialmente começar uma segunda-feira ao seu lado e com a bancada tão magnífica aqui. Também conosco o auditor fiscal Foch Simão Júnior, que é do Sindifisco Nacional. Isso mesmo, Foch? Exatamente. É um prazer estar aqui, explanando aí para os seus ouvintes alguma coisa na minha área que eu puder fazer, e sempre ao lado de ilustres companheiros. Também conosco a juíza federal Elizabeth Leão, que é da 12ª Vara Civil Federal. Doutora Elizabeth Leão, que bom reencontrá-la. Como vai? Obrigada. É um prazer imenso, uma honra imensa estar sempre aqui, estar com vocês neste programa, inclusive com uma companhia tão ilustre como a que se encontra aqui nesta tarde. Obrigada. Também conosco o advogado Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista. Bom tê-lo aqui, Estácio. Boa tarde. O convite sempre uma convocação para mim. Quero felicitar também todos os componentes, grande bancada hoje, e os seus ouvintes cativos da rádio aí que sempre estão com a gente. Bom, o assunto que está em todos os jornais, passou o final de semana nos jornais, revistas, novo ministro da Fazenda. Não é? O futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, coleciona críticas de ministros atuais de Dilma Rousseff e tem sido alvo de petistas que tentam reverter a indicação, por ele ter um perfil liberal e ser contra a política de valorização do salário mínimo. Os aliados dizem que a indicação pode representar uma contradição do que foi dito em campanha pela presidente, já que a política econômica de Levy é mais ligada a partidos rivais como o PSDB. Olha, Faria Lima, Elizabeth, Foch, Estácio... Eu acho uma contradição, né? São bolivarianos, né? E o Bolívar era um liberal. Então, já começa daí, das origens, né? O que aconteceu na campanha não é bem para ser levado a sério. Porque dizem que é mentira, entendem a verdade que ainda não aconteceu. Agora, eu acho que eles têm que tomar algum tipo de atitude, porque nós estamos naufragando. E o governo parece que ainda não acordou para a realidade que, com a reeleição, ele não precisaria esperar 1º de janeiro para começar a agir. O navio está afundando, os ratos já estão pulando fora do barco e a economia está mergulhando numa inércia estática que vai exigir um esforço muito grande, porque quando você está num movimento de inércia, em movimento, você só empurra um pouquinho e desvia para um lado para o outro. Nós paramos, nós estamos atolados no charco. Nós estamos atolados no charco financeiro, econômico, principalmente moral. Eu espero que realmente a presidente tome uma atitude acima dos partidos e leve para organizar essa economia alguém que entende do riscado. Eu acho que o Levy é alguém que já demonstrou que tem habilidade e competência para mexer nesses instrumentos macroeconômicos e microeconômicos para tentar, pelo menos, evitar o pior. Foch? Não é só alguém que entenda da área, mas alguém que tenha capacidade de implementar, não é só entender. Entender, até o ministro Guido Mantega entende, é professor da GV, entende bastante, mas é a implementação de certas políticas, que são políticas não só internas, são mais políticas externas, porque o Brasil tem uma fraca capacidade de implementação de comércio exterior. Nós temos visto aí, está reduzindo o nosso superávit diante de outros países. Então, você não tem riqueza para sustentar o país. Você depende do quê? De capital estrangeiro. O capital estrangeiro
qualquer capital que venha de fora, inclusive de brasileiros que têm empresa em offshore e investem aqui através dessas empresas e muitas vezes são isentos. Isso aí é o capital estrangeiro, em boa parte. E tem o capital de outros países também. Então, a percepção do investidor estrangeiro é de que o país não cumpre as suas metas. E a proximidade nossa com a Argentina, que já deu um calote na praça, que está até em dificuldades aí por causa disso, foi condenado nos Estados Unidos, faz com que essa impressão cole no Brasil, de que a qualquer hora nossos títulos podem não ser pagos, né? Então, o investimento em título nacional, como o governo vai girar essa dívida pública que ele tem em títulos, é muito importante aportar capital estrangeiro para que compre isso, né, esses títulos. Por isso que sobe um pouquinho a Selic, ele sobe um pouco a mais, numa margem que o capital estrangeiro perceba que o risco Brasil, juntando com os juros lá fora e a inflação. Então, juntando tudo isso, se for um pouco a mais o juros Selic, vale a pena investir. Se não for, há Mas um esse risco, juros Selic, se for aumentado de forma, vamos supor, como está sendo prevista, não vai aumentar essa bola de neve da dívida Não, interna? vai aumentar, porque 40%, 45% da dívida pública é atrelada ao juros Selic, né? Então, aumenta, mas você tem quem compra esses títulos. O outro cenário é ninguém, ou ser difícil vender esse título na praça ou em leilão. Então, essa questão da dívida pública, o Joaquim Levy sabe muito bem, é muito inteirado sobre isso. Qualquer que fosse o governo do Aécio, seja ou da atual presidente, teria que aplicar esse remédio, de conter gasto público, né? Isso vai cortar em vários setores, espero que corte mesmo, que não sejam atrelados a áreas sociais e investimento, mas tem que cortar, diminuir. Até porque 1/3 de tudo que se faz no Brasil acaba sendo traduzido em tributos, né? Quer dizer, todo o PIB brasileiro, tudo que se produz, tudo que se faz nesse país, 1/3 é retirado por tributos, né? Então, Elizabeth? Exatamente. Então, eu acho que a possibilidade de ter no Ministério da Fazenda um administrador e que tenha um perfil liberal e que seja alguém, como disse o deputado federal Faria Lima, alguém que esteja além, transcenda a questão política, eu acho que o Brasil inteiro irá agradecer, porque nós todos sabemos que a política econômica da época do Fernando Henrique Cardoso foi a que nos salvou e que modificou a estrutura do país, modificou essa estrutura econômica toda do país. E agora, temos, nesses anos todos, já restou comprovado que não é uma política que ajuda o desenvolvimento e a economia do país. Então, acredito e respeito ao inconformismo dos ministros do PT e dos petistas, mas o brasileiro, eu acho que eu quero falar como brasileiro, eu acho que o brasileiro ele agradece se nós levarmos a questão econômica para um patamar diferenciado de qualquer ideologia política. Porque nós não podemos, o Brasil é um país extremamente rico, nós estamos agora vendo o Poder Judiciário, o doutor Moro, tentando elucidar uma série de questões de corrupção, e o Brasil precisa mudar essa estrutura econômica, estrutura cultural, para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, essa parte econômica, no mundo inteiro, realmente é mais séria, mais importante em qualquer administração, em qualquer país. E eu acredito e fico muito feliz se realmente nós tivermos não estou dizendo se seria o melhor o Levy, mas que nós tenhamos um responsável pela economia que tenha uma preocupação com o futuro econômico do país, o desenvolvimento, a geração de empregos. Eu acho que essa questão até de dizer que ele não valoriza o salário mínimo, isso é de só menos importância. Exatamente. Não que não vamos valorizar o salário mínimo, mas eu acho que isso é uma questão que depende, inclusive, do desenvolvimento do país, da economia, para poder valorizar o salário mínimo. Não adianta valorizar o salário mínimo se nós não temos dinheiro para pagar o salário mínimo. E se a inflação come? Se a inflação come. Então, exatamente o que eu ia perguntar ao Estácio, que é especializado em direito trabalhista, se essa questão seria tão vital para o nome, uma indicação dessa. Veja só, além
do questionamento, Zé Compé, técnico, eu vejo que o feitiço, da máxima aí popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? A Dilma já vem, a presidente, né, já vem enfrentando a própria resistência dentro do próprio partido, onde aquela coisa não se faz a diferença entre governo e partido. Com relação ao direito do trabalho, eu acho que é muito sensível esse cargo que vai ser ocupado, porque isso acarreta realmente, com relação a salário mínimo e tudo mais, isso vem acarretar um descompasso na economia e aí atingindo os empregadores. E isso acarreta o quê também? Uma avalanche de ações trabalhistas por conta dessa turbulência na economia. Eu acho que é um ponto muito importante, um nome técnico no Levi, né, para que se possa dar um rumo mais centrado para a economia do país, né? Mas seria ele mesmo o Não, nome? pelo menos alguém que entenda. O Foch tem razão, não adianta só entender. É preciso, entende, que consiga convencer aquelas pessoas que têm essa vocação, entende, a adorar o bezerro de ouro, a achar que o partido está acima da sociedade, do Estado, que são os gramscistas, pegaram lá o caderno do Gramsci e entenderam isso, que precisa convencer esse pessoal que é importante salvar o barco de afundar, porque senão depois não tem nem baile no navio, ele vai para o fundo. Agora, a primeira coisa é essa visão mais macro, mais sistêmica. O primeiro teste vai ser essa semana, em relação a ampliar, entende, a margem lá do que era... Eles estão ameaçando quebrar um dos pilares da política econômica, que foi a lei fiscal, de controle fiscal. Eles querem ampliar agora a margem, incluir, parece que investimentos no PAC e tudo, e deixar um saldo de 10 bi num país que tem um PIB de quase 3 trilhões, se bem que a dívida interna é de 2 trilhões também. Quer dizer, você está falando de bi, nós já estamos falando de tri. E nós não chegamos nem ao hexa, né? Porque levamos de 7-1. Olha, já que estamos falando de valores, não é? TCU vê sobrepreço de 1 bilhão e 100 milhões em 20 obras. Relatório do Tribunal de Contas da União mostra que empreiteiras suspeitas de integrar o esquema de corrupção da Petrobras ganharam de outros órgãos federais obras com valores inflados em pelo menos 1 bilhão de reais. Segundo o TCU, esse grupo de construtoras teve contratos superfaturados em 20 empreendimentos, como a construção de ferrovias, rodovias, aeroportos, canais de transposição do Rio São Francisco. A lista vai além. Foch. Bem, esses desvios são tranquilamente fáceis de se apurarem. É só analisar as planilhas que foram apresentadas e fazer a auditoria de custos, né, vis-à-vis com o que se faz aí na praça. Isso aí a Receita Federal tem condições de fazer e, se for acionada, como acho que deve ser, vai autuar. Acontece que a autuação na Receita, como é vista, ela pode ser não transformada em crime, ou depois parcelada por um refis qualquer. Então, na verdade, o mesmo apurado, quer dizer, quem cometeu isso não vai ser condenado por crime fiscal, porque se pagar ou pelo menos parcelar, já... Mas a Receita pode ajudar o Judiciário agora, nesse aspecto, sim, o Ministério Público. Aliás, a Receita, espero que a Receita seja ajudada pelo Judiciário, chamando para fazer parte nessa apuração. Nós temos auditores de excelente nível internacional. Eu já tive a oportunidade de ter um relacionamento com auditores da Receita dos Estados Unidos, da Inglaterra. O nosso nível é superior ao deles. Agora, a nossa questão é a legislação que nos obriga a autuar e não discutir isso na parte judicial, que seria muito importante. Uma tese que eu apresentei agora numa reunião do CONAF, que é o Conselho Nacional dos Auditores Fiscais, é colocar a Receita na luta contra o crime organizado. Porque o crime é organizado em cima do quê? Em cima de um fulcro econômico, não, fora os crimes passionais, o resto são todos com objetivo econômico. E melhor do que a Receita, e os juízes, às vezes, só condenam, eles só veem o acusado, mas não vê a base, a estrutura que esse acusado tem. Pode estar com a esposa, com o sobrinho, com o tio. Existe toda uma estrutura sobre o crime organizado. Mas você sabe... Né? Isso não vai além disso. Quebra-se o sigilo do autor,
autor, mas não se quebra o sigilo de quem o autor se relaciona. Isso aí vai longe. O Brasil, hoje, talvez, em sonegação, acho que 1/3 do que se arrecada é sonegado. Então, basta ver que todo mundo conhece um sonegador, eu acho que todos, né? Eu não conheci uma pessoa que não conhece um sonegador ou um contrabandista. Tem inveja do sonegador. Isso é cultural, né? Mas você está falando em relação à questão da maior competência da Receita Federal. Os juízes, uma grande parte da magistratura, ela entende que seria muito interessante que a Receita Federal pudesse atuar e aí nós não teríamos mais as execuções fiscais no âmbito, nesse volume que nós temos. Seria apenas quando entrasse na fase de embargos ou houvesse algum contraditório, porque a Justiça Federal ela tem um volume de milhares e milhares de processos de execução fiscal que nem se consegue receber porque são às vezes, são situações, valores elevadíssimos e uma série de componentes nessas histórias. Mas seria muito bom, desafogaria muito o Poder Judiciário se houvesse possibilidade da Receita Federal ter mais autonomia nesse aspecto. Doutora Elizabeth, o Tribunal de Contas da União é um órgão apêndice do Poder Legislativo. Sim. O Poder Legislativo está de cócoras para o Poder Executivo. Não, nós estamos falando o povo aqui... brasileiro, eu entendi o que você disse. Só que tudo isso ainda está sujeito a um julgamento político. E esse julgamento político pode simplesmente abafar todo esse processo. Sim. Ou, na lenitude do Poder Judiciário, entende, criar condições de prescrição desses dados. E aí alguém mais sábio chega à conclusão, entende, que o crime às vezes compensa. Mas o deputado... O crime fiscal compensa muito. Eu até brinco que nos Estados Unidos, um exemplo dado pelo fisco lá é a prisão de Al Capone. O Elliot Ness era um agente da Receita, o Treasury Man, o Al Capone chamava. Lá ele foi preso, depois veio a falecer, depois de liberado. Mas conseguiu se desintegrar a máfia de Chicago naquilo que o Al Capone controlava, né, que era a lavagem de dinheiro através da lavanderia. Aqui no Brasil, talvez o Al Capone fosse candidato a senador ou a presidente da República, com a lei que a gente tem aqui. Mesmo depois de toda a apuração. Lava Jato agora, entende, modifica um pouco. Mas é interessante, o senhor está falando aqui a respeito do TCU. Nós todos sabemos que muitas vezes o TCU ele verifica e analisa que existem dados que não são legais em determinados documentos e contratos, etc. Mas, realmente, o TCU é ligado ao Legislativo. E o Legislativo, ele atualmente, é totalmente subordinado ao Executivo. Mas tem um componente aí muito interessante, que nós estávamos conversando, inclusive, antes de começarmos aqui o programa, que é a iniciativa de alguns magistrados, como o doutor Sérgio Moro, que está mostrando ao brasileiro que existe algo de errado nessa história, na conduta das pessoas, os empresários e as empresas públicas. Então, o TCU, nós já temos, hoje foi comentado, agora, inclusive é o foco do nosso debate neste momento, o TCU ele já liberou a informação de que existe superfaturamento e o que a imprensa já fez? A imprensa já está levando, e aí o Ministério Público hoje já tem força para começar um processo, independentemente do Legislativo aceitar ou não. Porque nós sabemos hoje que essas CPIs, elas estão... Mas o problema todo é quem detém o poder, quem é capaz de garrotear a imprensa através de contratos publicitários, através, vamos supor... Mas nós precisamos acreditar, deputado. O próprio Legislativo. Mas nós temos que acreditar no povo brasileiro. Entende, para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma limitação, até porque... tem uma limitação Brasil, relativa. O que seria importante é a prevenção. Quer dizer, a prevenção. Não, depois de feito, eu acho que o que é mais importante em tudo isso... Só um minutinho, o Tribunal de Contas não tem poder nenhum. Ele só avalia, ele só... Nada. Mas a questão aqui, eu acho que até é muito educativo. O povo brasileiro está vendo isso. Mas o povo brasileiro, para ser educativo, vamos perder 2, 3 gerações. Nós estamos mas nós não vamos a melhorar antes de 2, 3 gerações. Mas nós temos que começar em algum momento. Temos que começar em algum momento, senão não vamos esperar a morte. Estamos caminhando. Mas já começamos. Eu vi um relato de um colega sobre a sonegação.
que devia ser transformado em crime hediondo, porque a sonegação, ela inibe a criação de hospital, de escola. Então tem gente morrendo hoje, né, por falta de assistência médica, por falta de assistência alimentar, não tem infraestrutura. Agora, o que passa na mente dessas pessoas que sonegam, essas pessoas que fazem corrupção? O que passa? Que mente que é essa? O que é isso? Cara, não passa, né? É um egoísmo tremendo, não pensa nem nos próprios filhos e netos, nem na sua própria geração. É isso que eu não consigo entender. Não quer deixar exemplo. Como que pode, não deixa exemplo e não deixa estrutura para suas futuras gerações? Esse é um problema. Mas é o pensamento imediato, né? É isso aí. Por exemplo, o que fizeram esses executivos modernos que assumiram o poder, que assaltaram o poder através de um estelionato? Simplesmente pegaram a dívida e transferiram para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Sim. Os nossos netos é que vão pagar. E não criam condições, investem no capital humano, entende? Investem para formar um engenheiro, depois não criam uma atmosfera para eles trabalharem aqui, eles migram e vão trabalhar fora do país. Esse chefe do clube do bilhão aí, ele é muito pior que o Al Capone. Esse indivíduo devia estar na cadeia e condenado ad eterno lá na cadeia, mas não vai ser condenado. Eu acho que vai ser até reformada a sentença dele nos tribunais superiores, porque há uma pressão, até o Alberto Toron já está afirmando aí que a tese é de que houve abuso, que já houve existe até o terrorismo, dizendo, olha, como é que o país vai ficar se essas empreiteiras não forem consideradas inidôneas? Elas são coitadinhas. Trabalho. Isso aí é o papel do advogado. Ele ganha muito dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que a palavra mágica aí para tudo que foi falado aqui é a punição. Impunidade. Não tem a punição. Esse é o grande escudo dessas pessoas que a doutora falou, que não pensam no filho, no neto. A palavrinha é essa, a punição. Não temos. E quem é o obreiro que vai mudar a lei? São os nossos nobres deputados, não é isso? Então, eu acho que o que falta é a mudança na lei criminal. Estou certo? Modificação de comportamento, é um problema moral, que a Constituição de 88 criou eticamente a possibilidade de todo mundo ter tudo, porque é sempre direito do cidadão. E só não tem deveres, não quantificaram o processo. Deixa eu só relatar um pequeno detalhe. Eu estava vindo para cá e parei para tomar um café, para fazer uma hora para chegar aqui a tempo, porque em São Paulo a gente tem que sair 2 horas antes, senão a gente não chega. Ainda não encontra o número, então a gente se perde, né? Eu estava conversando com o jornaleiro, ele disse, olha, me coloquem lá como ministro da Justiça, eu resolvo. O sujeito, eu soltava todo mundo da cadeia, porque custa uma fortuna, eu soltava todo mundo. Aí cometeu um crime, eu carimbo. Se na segunda vez ele aparecer lá com o carimbo chancelado, não tem dúvida, eu vou usar o método chinês, ainda vou cobrar a bala da família. Quer dizer, no Brasil a situação está mais ou menos por aí. Tudo que foi roubado por esse grupinho de elite é 2 ou 3 vezes mais do que tudo foi roubado pelos 400 mil presos que estão na cadeia. E eles estão na cadeia e o resto está solto. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon. Estácio quer acrescentar alguma coisa? Não, é só realmente reforçar a história da punição. E quem é que tem que mudar essa lei? Quem tem a competência para isso? São os nossos deputados. E quem são eles? Né? Legisladores. Eu acho que, claro, os legisladores, tem que haver educação, toda aquela história de mudar a moral, embutir na cabeça. Mas, de imediato, que é a tal da tolerância zero, seria mudar a lei penal. Porque sem a lei penal não tem a punição. Nós vimos aí no Mensalão agora, já aquele cidadão, o senhor Dirceu, já está viajando, disse que não tem nenhum impeditivo de ele viajar. Enfim, é a punição, é o que o ministro... Prisão de alto nível lá. Parece que Brasília, se puder optar, opte um anexo de Papuda. É o que o... Estava falando com o foco contigo. Resort. Verdade. A turma está fazendo lavagem agora em Las Vegas, né? Lá em Nevada. E o hotel... O hotel está cheio, eles pagam o imposto e limpam dinheiro, não é assim? Sim. Pois é. Então, eu acho que é isso, é a lei criminal. É isso. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estão conosco nesta edição o empresário e economista José Roberto Faria Lima, a juíza federal Elizabeth Leão, o auditor fiscal Foche Simão, o advogado Estácio Ayrton Alves Moraes, participando desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta em instantes.
A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco pelo Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Registrando com muita alegria, acompanhando Gente que Fala, pela Rádio Trianon, Joninho Cadeirante. O Joninho é cadeirante, essa hora ele está indo, ele fica ali na Conde de Porto Alegre com a Avenida dos Bandeirantes. E ele, essa hora, vai acompanhando pela Rádio Trianon o Gente que Fala, as pessoas que passam por lá. Se puderem comprar as balas que ele vende, é uma boa ação maravilhosa. Também o Celso Casemiro. Celso Casemiro, então, é imbatível. Ele acompanha agora pela Rádio Trianon e às 6 horas da tarde ele acompanha a reapresentação pela AltV, para ter certeza que a gente vai repetir, vai falar tudo direitinho. E em Bauru, Cláudio Petroni acompanhando o nosso Gente que Fala, sempre com muita alegria, companheiro antigo de muitas lutas, Cláudio Petroni. O Foch Simão Júnior, que é do Sindifisco Nacional, ele está trazendo para a gente, esse é um trabalho, sistema tributário, né? A reforma tributária é uma proposta para a reforma tributária. Entre outras coisas, é você racionalizar imposto e tirar tributo de cesta básica, por exemplo. É inconcebível que aliás, a pessoa de menor renda acha que não paga imposto. Paga muito mais imposto que uma de maior renda, porque tudo que ele consome, até o pirulito do filho, tem imposto ali. E imposto alto, né? Então, o brasileiro não tem consciência do que ele paga. Por exemplo, a cesta básica ou Bolsa Família que pagam, vem do próprio dinheiro que o recebedor do Bolsa Família paga imposto. Uma parcela daquela Bolsa Família dele é dinheiro dele mesmo. Quer dizer, o governo está devolvendo para ele aquilo que não devia nem ter tirado através da cesta básica. Tinha um tal de Tiradentes que fez um movimento a primeira pelos 20%, né?
Era um quinto, não, né? Vai para os 20, quintos do inferno, 20%. Hoje está em 2 quintos. Hoje e ninguém fala nada. 34% da renda, né? E até remédio, você tem que chegar na farmácia e latir. Porque o remédio, os veterinários não têm imposto, os demais têm. Para ver o quão injusto. Como é que é? Você chega na farmácia e começa a latir. E aí você compra remédio veterinário. Medicamento quando eu tenho uma dor, eu compro aquele para cavalo, sabe? Azul. Não paga imposto. Agora, se você tiver diabetes, tudo, você vai comprar um remédio desses aí, 3 ou 4 vezes mais caro do que lá fora, e o imposto é um absurdo. Conosco hoje o empresário e economista José Roberto Faria Lima, a juíza federal Elizabeth Leão, o auditor fiscal Fausto Simão Júnior, o advogado Estácio Ayrton Alves Moraes, que é especializado em direito trabalhista. Prefeitura de São Paulo começará a cobrar IPTU, aluguel de clubes que estão sem concessão para ocupar os terrenos públicos onde atuam e que hoje são isentos de pagamento do imposto. Os primeiros alvos, o Espéria e o Círculo Militar. Para a Prefeitura, os clubes deveriam dar uma contrapartida ao município, pois ocupam espaços públicos, não pagam IPTU e cobram mensalidades de seus sócios. Doutora Elizabeth, essa colocação é correta? Eles têm que dar uma contrapartida. Então, estamos descobrindo que não tem a contrapartida. Exato. Eu sou da opinião e acredito que a maioria das pessoas, a não ser o próprio clube, de que realmente deveria haver uma contrapartida. Talvez não o imposto, que seria o imposto cheio, poderia ter sido estudado de uma forma diferenciada, mas deveria ter uma contrapartida, porque realmente isso é levar a população, dar condições de melhoria à cidade. Mas a isenção é para que se realize a contrapartida. Então a prefeitura descobre que não há contrapartida. Que não há nenhuma. Mas há contrapartida. Há contrapartida. Você pega, por exemplo, o Pinheiros, aquela área verde. Se não existisse o Pinheiros ali, aquilo viria um espigão de apartamentos ali. E a área verde, mantém a área verde, fazer um investimento, vamos supor, em esporte. Sim, agora, transformar, por exemplo, acabaram lá com o Tietê. Destruíram tudo, a primeira piscina olímpica do Brasil, acabaram com a memória de tudo ali e fizeram o quê? Um estacionamento? Vão comprar, a prefeitura vai fazer o quê? Vai ter mais arrecadação além das multas, simplesmente para comprar tinta vermelha e pintar a cidade e achar que está resolvendo o problema de tráfego de trânsito? Quer dizer, tem que ser os dois lados. Eu estou dando o exemplo do Pinheiros, poderia dar exemplo de vários outros clubes que mantêm uma área verde fantástica. Cobrem dos apartamentos, entende? Circunvizinhos, entende? Ao clube, que seria uma forma, vamos supor, mais justa de fazê-lo. Deputado, mas Você me chama de deputado, daqui a pouco eu estou apanhando, hein, doutora? Hoje nesse caso, eles estão, o que está sendo transmitido é que foi esquecido, tanto da prefeitura quanto dos clubes, a demonstração do que seria uma contrapartida. Então, o que teria que haver é sentar as prefeituras e os clubes, e daí os clubes demonstrarem, como no caso aí da educação, esporte, teria até propiciar as pessoas sem condições, não apenas aos sócios, ter um projeto de ajudar a fazer um futebol para pessoas mais carentes, ou incentivar aquelas pessoas carentes que têm predisposição para o desporte. Então, aí eu acho que é falta de um diálogo. Nesse caso, eu acredito que a prefeitura tenha razão no sentido de buscar equacionar essa questão. Equacionar no sentido de não cobrar os impostos como cobro de empresas, etc., mas também precisa de haver a comprovação dessa contrapartida. Eu entendo que é legítimo. Minha preocupação é que não seja pontual, né? De acordo com a lista que os companheiros tenham lá na prefeitura. E a contrapartida, realmente, como até o deputado Faria Lima falou, esporte neste país não tem incentivo nenhum. Os clubes são aqueles que ainda conseguem levar adiante o esporte brasileiro. E se a prefeitura pensar em fazer como fez com o Tietê, transformar num parque abandonado,
criador de dengue na piscina histórica, como o deputado mais ou menos falou, eu acho que por esse lado estaria completamente errado. O problema no Brasil é a transparência dos processos. Não se tem transparência em nada. O porquê que foi tomada essa decisão? Deveria ter as razões, as assertivas, o porquê dessa decisão. Obviamente, terreno da prefeitura é terreno de todos. Então, um clube que ocupa lá está favorecendo seus associados em detrimento da maioria da população. Por isso, existe essa troca. Quer dizer, essa troca já é antiga, de acertar o que o clube daria para a sociedade em troco daquela área. O IPTU, eu acho que é extremamente factível cobrar, porque é o imposto sobre o terreno que está ocupando. Como todos pagam imposto, ele também cobrar. Agora, aluguel seria um viés diferente que pode despotencializar o clube, né? Porque os clubes hoje eles têm um orçamento bem justo, até porque hoje todo mundo tem academia em casa, tem a rua, então o clube hoje não é como antigamente, que tinha um orçamento folgado. Então precisa, dentro dessa perspectiva, está certo em cobrar o IPTU, mas o aluguel seria um ajuste, como já afirmado, para a sociedade, para aquelas classes menos favorecidas que não têm dinheiro para se filiar a um clube. Você está conosco no Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 em Santos, e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Enquanto o Brasil estuda ressuscitar impostos para ajustar suas contas, o gabinete da chanceler alemã Angela Merkel aprovou um corte nos impostos que os levará ao menor nível em 20 anos. A decisão terá impacto fiscal de 2 bilhões de euros anualmente e foi possível devido ao forte mercado de trabalho e às altas reservas no sistema de pensões no país. Estácio. Pois é, Zancopé, este assunto sim, acho que reflete diretamente na área trabalhista, né? Por quê? Os empresários hoje realmente têm uma carga excessiva de impostos e encargos sociais. Um funcionário hoje, todo mundo sabe, não é? Que para um empresário ele vale o dobro do salário. E, do outro lado, o empregado, na verdade, tem o salário menor do que poderia ter. Por quê? Porque ao invés de ter o salário maior, são dados a ele benefícios em forma de verdadeiras esmolas. Eu acho que o empregado, na verdade, deve ter um salário compatível, um salário decente, com poder de mercado, com poder de comprar, enfim, um salário digno. Agora, a história de vale transporte, de ticket de restaurante, tudo isso, para mim, na verdade, na nossa área, a gente enxerga isso como verdadeiras esmolas. O salário tem que ser factível, tem que ser num valor razoável para que se possa ostentar, como está lá na Constituição Federal, né? Para alimentos, vestuário, enfim. Saúde. Agora, de outro lado, realmente, não tem como negar que os empresários sofrem com os encargos sociais, os tributos, e aí a gente vê a Alemanha, né, há anos-luz do Brasil. É interessante porque essa notícia, ela nos reporta aquele primeiro comentário que nós fizemos a respeito do novo ministro da Fazenda. Porque, para mim, fica muito evidente que uma boa política econômica, uma boa estrutura econômica num país, dá a possibilidade de diminuir esses impostos. Então, é o foco da economia. É mais impostos, mais impostos, mais impostos. E, com isso, acham que vai solucionar o problema econômico do país. E, na realidade, essa questão, essa discussão que se faz a respeito de diminuição de impostos, imposto único, isso está há muitos anos. O deputado Faria Lima, ele sabe melhor do que eu a respeito disso. Há muitos anos, muitas décadas, que se busca, que se discute a respeito disso, que seria muito mais proveitoso para a sociedade, para o empresariado. Então, eu acho que é muito ligado uma coisa na outra. A boa política econômica, as boas leis econômicas, tudo isso faz com que haja a possibilidade de melhorar e desonerar um pouco o empresariado dos impostos. Né? Faria Lima tem solução? Olha, está pensativo aí, eu fico... Porque isso é
discussão antiga. Já se discutia se salário era renda, se não é renda. Capitalista no Brasil é quem mora na capital, ou quem conhece o caminho do BNDES mais rápido. Então, esse é outro aspecto da nossa elite, parece que é bem retrógrada, entende, em relação a isso, né? E uma vez nós discutimos aqui nessa mesa, que essa mesa sempre traz debate, entende, temas muito interessantes, que eu acho que despertam a curiosidade e fazem aquela semeadura na mente das pessoas, para não ficar um bichinho lá pensando, né? O poder político dos Estados-nações hoje está cada vez mais restrito. O poder real hoje está dentro das estruturas multinacionais. Essas estruturas multinacionais, entende, elas tentam ocupar o espaço onde os fatores de produção são mais baratos. Por isso que a China virou uma barriga de aluguel, porque vão atrás da mão de obra chinesa, que é uma mão de obra tão boa quanto a brasileira, tão esperta quanto, tão criativa quanto, só que lá, entende, é barata. Aqui no Brasil, entende, levaram a um estágio em que a mão de obra é caríssima. O Estado estava mencionando, eu acho que você paga mais de 100 e poucos %. Mais de 100%. Você paga um salário para o sujeito, em compensação paga um 13º, mas não cobra produtividade. A doutora estava mencionando, realmente, se o país não crescer, entende, nós vamos entrar naquela história do bicho da goiaba. O bicho da goiaba, quando acaba de comer a goiaba, morre, porque não tem mais goiaba para comer. Então é um problema muito sério no Brasil. Nós temos que enfrentar isso, entende, de uma forma frontal. O capital hoje está em transformação, o capital humano, entende, está em outras áreas, porque a informatização, a automação está levando isso para um novo nível. Como é que você pega um menininho brasileiro, vai competir com um japonesinho, quando ele nasce, desmama, já vai para um terminal, mexer no computadorzinho lá. E o brasileiro vai soltar pipa, vai jogar peão. E a competição é universal, é globalizada. Quando não, vai para a roça. Vai para a roça. Não vai para a roça, literalmente vai ajudar os pais. E não é só não vai isso. para a roça porque ninguém mais quer trabalhar nisso. O O Brasil não está atrás de trabalho, eles desmotivaram o trabalho. O trabalho não existe. O que existe é emprego, de preferência em empresas estatais. Entende? O Brasil é exatamente isso. Não valorizou o emprego, não valorizou o suor, não há sentido de poupança. Nós temos que ter um sentido de poupança. Eu não sei se aquela história da formiguinha, entende, que ocorreu no hemisfério muito mais frio do que o nosso, a gente relegou a um segundo plano, né? Então as nossas formigas não trabalham, entende, para ter acúmulo de riqueza no inverno. Essa medida da Alemanha é uma medida extremamente inteligente. Se reduz imposto, sobra mais dinheiro para o cidadão adquirir, consumir ou poupar, investir. Então, com isso, há o crescimento econômico. Em vez de se fazer por empréstimo, como aqui, que você podia tirar empréstimo em qualquer banco a juro não tão subsidiado, e endividar toda uma geração, toda uma classe que está endividada, e agora cria um encilhamento, porque ele não consegue pagar e também não consegue consumir. Na Alemanha, você vê que os alemães, apesar de toda a frieza, eles são muito mais objetivos do que nós aqui. É uma política de criar um crescimento econômico através da redução de imposto. Agora, no Brasil é mais fácil um elefante voar do que reduzir imposto. Né? A reforma tributária só para comentar impossível. aqui, o alemão é o português que sabe matemática. Então, nós não podemos discutir as nossas origens culturais. Mas aqui nós pegamos um outro aspecto, né? É o outro aspecto, entende, que depois mesclado com as outras raças, como a raça negra, trouxe para cá o quê? A farinha amarela, a galinha preta, né? A vela acesa, e o índio, a supervalorização do eu. Então, o que é o brasileiro? É um cara que se acha o maior do mundo, né? Não faz nada, né? Fica olhando para Brasília e esperando um milagre, porque os portugueses têm esse aspecto de Meca, todo mundo virado para Meca. É a cultura. Esse problema cultural, em vez da gente usar a nosso favor, nós usamos contra, porque o jeitinho brasileiro, para mim, é criatividade marginal embutida. Se a gente canalizar para um bom sentido, a gente consegue. Mas a gente tem preguiça de pensar. A gente delega, entende, a um guia, ao nosso Deus, ao nosso guia. É iniciativa, entende? Né? Falta uma iniciativa estamos sempre atrás de um coletiva. déspota esclarecido, de um milagre que vem de Brasília. E isso, nós temos que abordar para isso. Nós temos que quebrar isso. Eu discordo, desculpe, de algumas colocações. Eu acho que nós temos que buscar Deus mesmo. Eu acho que o brasileiro é um dos povos que mais trabalham neste mundo. É um
um povo. E, na verdade, se nós temos muitas pessoas que não são corretas, que acham que é corrupção, que acham que o jeitinho é a maneira mais fácil de viver, tem muita gente séria. O que precisa, na verdade, é que cada um de nós 5 aqui dessa mesa, se nós 5 conseguirmos levar a uma série, ou a outros 5, e mais 5, e mais 5, fazemos uma corrente no sentido de levar esses princípios, esses valores para frente, nós não podemos desacreditar nisso, nós temos que confiar e cada um de nós fazemos a nossa parte. E quando nós vemos as coisas erradas, nós colocamos mesmo isso à frente. É que os interesses particulares sobrepõem a ação coletiva. Por exemplo, o ano passado, quando a classe média, em geral, e até a classe média é muito ampla, da classe D até a média alta, foi às ruas para pleitear dignidade, pleitear um governo mais ilibado. O que aconteceu? Houve infiltração. Houve infiltração e má gestão das forças repressivas em atacar. Então, gente que ia com filho passou a não ir mais. Mas o senhor veja que nas eleições, houve um movimento do senador Aécio, que estava em 17%, ele chegou quase a vencer a presidente Dilma. Então, houve uma conscientização, eu acho que o povo brasileiro precisa acordar para isso. Houve uma certa conscientização de que é necessário mudanças. É necessário que nós tenhamos uma visão de futuro. Isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que o povo brasileiro está muito decepcionado, na verdade é isso. É muito decepcionado. E tem uma comparação que se faz, por que os Estados Unidos os Estados Unidos que são hoje. Os Estados Unidos ele foi colonizado por ingleses. E foram famílias que foram para lá. Famílias que foram lá já reestruturar, formar. Ninguém estava pensando em levar dinheiro nem ouro para Portugal ou para a Inglaterra. Aqui, no começo, nós viemos pessoas para explorar. Tanto que não viam as famílias, não viam as mulheres. Onde que deu certo? Mas, fala assim, certo assim, em termos de desenvolvimento, foi no Sul, que vieram quando houve aquele movimento de ver imigrantes com famílias. Então, mas a gente mesmo que nós tenhamos toda essa origem, que muita gente acha que é uma origem que não foi das melhores, nós vimos hoje que os direitos humanos muitas vezes são muito mais respeitados no Brasil do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar deles falarem de direitos humanos, nós vemos constantemente situações em que não há respeito nenhum a direito humano ali dentro. Então, eu acho que nós temos que acreditar nesse nosso país. Nós temos que acreditar que nós somos pessoas de valores, somos pessoas boas, para poder levar esses jovens a acreditar no que é bom. E não acreditar que se fizer errado, se houver corrupção, eles podem ser penalizados. Mesmo que, como o senhor disse, o Supremo possa não decidir a favor, mas que há uma penalidade. Para mim, por exemplo, situações como, no caso do Zé Dirceu, ele foi condenado, sim. Ele está numa situação agradável agora, mas só se ele não tiver consciência nenhuma para entender que o moral dele acabou. Então, é muito complexo tudo isso que nós estamos discutindo agora. É muito complexo. Doutora, só a questão foi condenado o elemento. E o desvio que ele proporcionou não foi recuperado. Então, o crime compensa. Você passa lá 1 ano, 8 meses, mais ou menos, e vai desfrutar do seu dinheiro. Isso depende de como vai ser conduzido. No caso, por exemplo, do TRT, o senhor é advogado trabalhista, voltou todo o dinheiro do TRT. Voltou uma boa parte. Não, porque o senador, ele fizeram uma coleta pública. Até o Jobim deu dinheiro. 1 minuto, Zé. Você falou que eu queria uma colocação. Você tem 1 minuto que eu vou passar as perguntas daqueles... Não, é rapidinho. A doutora tem toda a razão. Eu não vi nenhuma incongruência. Eu sou descendente, eu sou peninsular. Eu sou português de origem. A minha família vem toda lá, perto do porto, de Beiris. Então, só não entendem o nosso português, mas de resto é tudo igual. O que acontece é o seguinte, pega as 3 instituições mais importantes, a igreja, a escola e a família, e pega as 3 Américas. A América inglesa, a América hispânica e a América portuguesa. Na América inglesa, dessas 3 instituições, a mais importante é a escola.
A escola, os pilgrims fugiram da perseguição religiosa, criaram uma escola, a escola ensinava e educava, ou seja, além de ensinar os aspectos, vamos supor, práticos de algum tipo de arte, educavam, ou seja, incutiam valores. Aí eles saíam para caçar peru, para o Thanksgiving, porque ninguém é de ferro. Você pega, por exemplo, os espanhóis. Na América Hispânica, você tem uma igreja, que é na cidade mais paupérrima que existe, na Bolívia. Tem uma igreja cheia de ouro, cheia de prata. Então, o aspecto, a igreja predomina. No caso brasileiro, Casa Grande e Senzala. Gilberto. O pai tinha um filho que ia substituí-lo na fazenda. O segundo ia estudar, ser doutor nas Europa. Mas a maior alegria do pai é quando o filho, o terceiro, então ele se ordenava padre e rezava a missa na capela da fazenda. É verdade. O Niemeyer, com 104 anos, com a cabeça bloqueada, porque ainda era comunista, né? Ele não viu a cena, a Globo não passou a queda do muro. Ele fez o Palácio da Alvorada. O que tem no Palácio da Alvorada? Uma capelinha. Não tem uma capelinha lá? Agora, se você quiser destruir os Estados Unidos, destrói a escola. Se você quiser destruir a América Hispânica, a igreja. E no Brasil destrói a família, que é que algumas televisões fazem com uma arte impecável. O Cícero de Itapevi, Estácio, o Cícero pergunta a você, como empregar tantos desempregados no Brasil? Aí vem a questão da economia, aí vem a questão de dar suporte do governo, dar a redução de impostos para os empregadores. É fortalecer o mercado, fortalecer os empregadores. Não tem outra solução, eu não vejo. Maria do Socorro da Vila Guilherme, a Maria do Socorro. O que houve para o dólar cair e a bolsa subir de repente, ao contrário do que vinha acontecendo? Faria Lima, economista, é você. Eu não entendo muito de dólar, eu gosto mais de euro. Mas o que acontece é que estamos caindo para a realidade. Nós estamos saindo daquele momento que a gente vivia Alice no País das Maravilhas e vendo a realidade. Nós somos um país que só exporta matéria-prima e as matérias-primas não estão sendo buscadas da intensidade que eram no passado. Por quê? Porque as economias estão dentro de num ciclo diferente. O Kennedy dizia, quando a maré é alta, todos os barcos levantam. Nós tivemos uma maré alta e a nossa economia subiu. Hoje a economia mundial está num anticiclo, uma maré baixa. E o nosso Titanic está afundando. Está igual aqueles navios que andam lá no São Francisco, estão tudo atolado na água. Foch, por que o crescimento de 2% do PIB é tão criticado? Se o da China, que foi o maior de todos, 7%, e quase todos os outros ficaram abaixo do Brasil. O crescimento do PIB, você tem que ver a questão social nossa. Quer dizer, o PIB tem que crescer para que dê novos empregos, condições de assistência social. Se ele não cresce, aí é a questão da dívida também. Se ele não cresce, não há uma arrecadação suficiente para pagar a dívida que o país tem com terceiros. O governo tem com o terceiro. E se ele não cresce, não gera novos empregos. Então, a população que vem aí acaba desempregada. Então, o crescimento do PIB da China, os 7%, é o mínimo necessário para que se crie novos empregos. São 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, né? Quase 10 vezes aqui, 8 vezes a população do Brasil. Então, tem que criar... Isso até uma vez o presidente da China falando com o Bill Clinton falou, o meu maior pesadelo é uma guerra nuclear. Ele falou, o meu maior pesadelo é não arrumar emprego para parte da minha população, porque a guerra ia acontecer lá dentro, né? Então, essa questão do... Na China tem dois aspectos interessantes. Nasce um chinês, cai um dentro d'água. Né? É um problema sério. E o segundo é um conselho que ele deu para todos nós, e nós não escutamos. Esse negócio de ismo, socialismo, capitalismo, esquece isso. O importante é o pragmatismo. Marcos do Butantã, Estácio. Que pergunta o Marcos do Butantã? Vamos lá. Por que o governo de São Paulo, como outros, não paga precatórios alimentares e não acontece nada com o governante? Olha lá, não é bem a minha área, mas é o velho Estado, né? Não só o governo de São Paulo, como a prefeitura estão com os precatórios atrasadíssimos, né? São de natureza alimentar, devem passar na frente de outras despesas do Estado, mas
Acho que os colegas da mesa podem responder melhor, né? Ninguém tem a resposta. O judiciário, antigamente, o meu pai foi advogado de precatório. Antigamente você executava o Estado, sequestrava a renda. Hoje o Poder Judiciário não dá mais isso. Nem intervenção. Doutora Elizabeth Jaime do Jardim Bonfilholi, qual é a sua posição sobre o mesmo partido aqui em São Paulo e escolher há mais de 20 anos o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público? Oi, Jaime, boa tarde, é um prazer imenso falar com você. É uma questão muito complexa e realmente isso vem tanto já é legislação. E a lei determina assim, tanto como acontece no Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Então, é uma questão legal. Não há outra explicação. Apesar que o Procurador-Geral do Estado, há a indicação de uma lista tríplice. Então, o governador ele pode escolher entre 3 pessoas que os procuradores indicam. Então, é um princípio de balanço de poderes e que realmente faz parte da nossa Constituição, inclusive. Doutora Elizabeth Leão, foi muito agradável reencontrá-la. Muito bom tê-la aqui. Para mim é um prazer sempre imenso, como disse o deputado Faria Lima, sempre são desafios e eu fico muito enriquecida com eu ouvir as opiniões de tão ilustre mesa e fico muito agradecida, realmente grata. Faria Lima, muito bom tê-lo aqui. Sempre. Obrigado. Você enriquece o nosso debate. Sempre. Foch Simão aprendeu o caminho da Casa Nova. Persistirei nesse caminho, que é um caminho de esclarecimento, não só pela troca de ideias, como ilustração dos ouvintes, seus ouvintes aí. Manda pinchar uma faixa vermelha. Estácio, grato por ter vindo. Eu quem agradeço, já aprendi o caminho, pode convidar novamente, estaremos sempre aqui. Eu pensei que fosse só eu que tivesse errado, então vamos todos nós. Todos nós. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, na sequência Trianon, Marcos Calazans.